Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Na aula de hoje eu vou falar sobre o eixo 5, Direito do Trabalho, mais especificamente sobre o item 1, que vai tratar de princípios e fontes do direito do trabalho. Esta aula é voltada especialmente para os princípios específicos do direito do trabalho. Então eu não vou falar sobre princípios gerais do direito, tá? Nem constitucionais. Estes daqui são voltados unicamente para o direito do trabalho. Antes de partir para a análise dos princípios, eu selecionei estes aqui em tela. É importante que a gente reflita sobre o que vem a ser um princípio. Esta palavra princípio significa o quê? Então, segundo Miguel Reale, princípios são valores que servem como alicerce a uma porção da realidade. Em outras palavras, servem para alicerce para o ordenamento jurídico. Então, nós vamos ver aqui a base sobre a qual se constrói o ordenamento jurídico voltado para o direito do trabalho. Começamos aqui com o princípio da proteção, princípio protetor, princípio da favorabilidade, da tutela, tuitivo ou corretor de desigualdades. Analisando aqui o nome do princípio, nós já podemos nos remeter para a situação de que, em uma relação de emprego, uma relação de trabalho, nós vamos ter a figura do chefe, do patrão, e a figura do empregado. Sendo que, dentre os dois, a balança tende a ser mais pesada para o lado do funcionário, para o lado do empregado, porque ele é a parte mais fraca dessa relação de trabalho. Então, por conta disso, o ordenamento jurídico pretende proteger esse indivíduo por causa de suas vulnerabilidades. Então, o que vem a ser este princípio? Princípio número 1 é lembrar de que o trabalhador, ele é hipossuficiente. Então, o ordenamento jurídico vai se construir a partir disso, desta noção, desta compreensão de que o trabalhador, ele é hipossuficiente. Antes de prosseguir para o princípio número 2, é importante refletir sobre o que é uma relação de trabalho e uma relação de emprego. Então, a relação de trabalho, ela é um gênero e a relação de emprego é uma espécie. Toda relação de emprego é uma relação de trabalho, mas nem toda relação de trabalho é uma relação de emprego. O que vem a ser? O que vem a constituir essa relação de emprego? Ela está baseada no artigo 3º da CLT, que diz que, para se constituir uma relação de emprego, é necessário ter alguns requisitos, que eu gosto de chamar de P3S. P de pessoalidade, S de serviço não eventual, S de subordinação ou de hierarquia, e o outro S de salário. Preenchendo todos esses 3 requisitos, eu vou poder dizer que sim, se constitui uma relação de emprego. Faltando um desses requisitos, que constam no artigo 3º da CLT, eu vou dizer que não se trata de uma relação de emprego, mas de uma relação de trabalho. E a este princípio geral, o princípio da proteção, relacionam-se alguns subprincípios. Nós temos aqui indúbio pro mísero ou indúbio pro operário, quer dizer que se uma lei, se a interpretação de uma lei ela é dúbia, então a interpretação dela deve favorecer o elo mais fraco, que no caso é o trabalhador. Norma mais favorável, tendo duas normas, duas leis que se aplicam ao mesmo caso, será aplicada aquela que é mais favorável para o trabalhador. E preservação da condição mais benéfica, basicamente, leva em consideração a mesma compreensão. Então, em relação ao princípio protetor, da proteção, da favorabilidade, da tutela, tuitivo ou corretor de desigualdades, que pode aparecer com qualquer um destes nomes, a base da compreensão é o trabalhador, o empregado, ele é hipossuficiente e o ordenamento jurídico deve se configurar de forma a proteger aquele indivíduo mais vulnerável. Princípio número 2, princípio da irredutibilidade salarial. O salário do empregado não pode ser reduzido, exceto em caso de norma coletiva. Então, se houver uma norma coletiva que trate deste assunto, aí sim o empregador vai ter respaldo para reduzir o salário daquele funcionário. Caso contrário, este salário não pode ser reduzido por força da lei. Temos também algumas exceções. Por exemplo, imagine que o funcionário recebe um adicional noturno e ele muda de horário de trabalho. Ele sai daquele horário de 5 às 22 e vai agora para o turno da manhã, da tarde, enfim. Então, ele deixa, assim, de receber o adicional noturno. E não se configura uma irredutibilidade, uma redução, aliás, do salário dele, uma redução contratual do salário dele, porque ele não satisfaz mais a condição necessária para receber adicional noturno. Ou, se houver uma reclassificação ou desclassificação de insalubridade. Imagine que o funcionário, o empregado, recebia um valor extra, um acréscimo salarial, por conta de que ele trabalhava em situação de insalubridade. Mas alguma norma veio em seguida dizer que aquela situação não era mais de insalubridade. Ou seja, houve uma desclassificação ou uma reclassificação, se fosse o caso. Então, sim, ele deixaria de receber aquele valor a mais que ele receberia. Basicamente, a irredutibilidade contratual trata desse aspecto, de que o salário do empregado não pode ser reduzido, exceto sob condições legais.
Princípio terceiro, princípio da indisponibilidade dos direitos trabalhistas, também chamado de princípio da irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas. Ele vem dizer que não se pode renunciar ou transacionar, para pior, os direitos trabalhistas. Então, não é algo que o funcionário ou que o empregado possa dispor para que ele venha renunciar ou transacionar. Porém, esse princípio, ele não é absoluto. Por exemplo, se a renúncia ou a transação do direito ocorrer em juízo, então ela é legal. Por quê? Porque o juiz está lá para agir como um aplicador das leis, como uma proteção daquele funcionário que é vulnerável. Então, ele vai garantir que ali não está havendo coerção do funcionário diante do patrão. Ele está ali para garantir isto. Então, se a renúncia ao direito ou a transação ocorrer durante uma audiência, por exemplo, em juízo, ela não é proibida. Só é proibida se acontecer extrajudicialmente, ou fora do juiz, né? Quarto princípio, princípio da imperatividade das normas trabalhistas. Ele vem dizer que todas as normas trabalhistas, elas são imperativas, são cogentes e são inafastáveis. Cogentes aqui no sentido de que o cumprimento destas normas, é obrigatório. O princípio seguinte é o princípio da integridade ou intangibilidade salarial. Ele quer dizer que não deve haver descontos no salário. Então, o funcionário, o empregado, recebe determinado valor e aquele valor que foi acordado, que consta em contrato, deve ser recebido integralmente. Ele não pode ser diminuído. Não pode haver descontos salariais. Mas existem algumas exceções. Por exemplo, a primeira delas, se a lei autorizar que haja um desconto, no caso de algum erro cometido pelo empregado. Se houver dolo no erro, se ele der prejuízo em alguma coisa, quebrar alguma coisa, vamos dizer assim, pode haver sim esse desconto. Mas, se ele fez em culpa, esse valor só deve ser descontado do salário dele, se isso constar em uma norma coletiva ou até mesmo no contrato. O segundo caso em que pode haver um desconto é no caso de norma coletiva que autoriza esse desconto do salário do empregado, e a terceira, que é a adesão livre e voluntária a benefício fornecido, por exemplo, assistência odontológica, seguro, assistência médica. Nestes casos, sim, a lei permite que seja descontado do salário do empregado, nesses 3 casos que eu mencionei. Próximo princípio é o princípio da continuidade da relação de emprego. Esse é um princípio que ele é bastante curioso. Existem situações em que a relação de trabalho, a relação de emprego, mais especificamente, ela pode conter algum tipo de nulidade. Se a nulidade for relativa, opta-se por corrigir o problema e preservar a relação de emprego. Se a nulidade for absoluta, neste caso, desfaz-se o vínculo imediatamente, porque esta nulidade não pode ser sanada. Um exemplo de nulidade absoluta é uma fazenda, por exemplo, que contrata menores de 18 anos para trabalhar, principalmente se for, por exemplo, trabalhos forçados, trabalhos pesados, vamos chamar assim, trabalhos pesados. Neste caso, não pode ser sanada a irregularidade e o vínculo trabalhista será desfeito. Então, a lei, ela preserva o princípio da continuidade da relação de emprego, ele visa proteger essa relação de emprego. Porém, se o vício, se a irregularidade puder ser sanada, senão o vínculo será desfeito. O 7º princípio, que eu não coloquei aqui, mas eu gostaria de falar, é o princípio da estabilidade financeira. Imagine que um funcionário, ele é colocado em uma posição superior e começa a receber um salário bom, um salário bem melhor do que ele recebia antes. É lógico que o padrão de vida que ele levava antes, agora ele vai aumentar, porque ele está recebendo mais. Então, por conta disso, e principalmente se tiver decorrido um certo tempo, o salário dele não pode mais ser reduzido. Não pode mais voltar a ser o que era antes, porque agora o padrão de vida dele está elevado para atingir aquele salário que ele agora recebe. Então, o incremento salarial, ele implica mais gastos do trabalhador e a reversão ao salário anterior é proibida. E, por último, o princípio da continuidade da empresa, da preservação social da empresa e preservação da função social dela. Basicamente, resumindo, trata da recuperação judicial. Quer dizer que uma empresa, ela gera bastante emprego, ela gera receita, ela tem uma função social. E caso a empresa esteja passando por uma situação difícil financeiramente,
a lei vai ajudar essa empresa a se recuperar, por meio do Instituto da Recuperação Judicial. Basicamente, sobre princípios e fontes do direito do trabalho, eram estes os princípios que eu gostaria de apontar, estes 8, embora aí na tela só tenha 6, eu acrescentei mais 2. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, muito obrigada e até a próxima.